Depois de 6 anos morando no Canadá, nós decidimos voltar para o Brasil. E meu maior medo agora, ou ansiedade, digamos, é: será que eu consigo continuar meu tratamento lá no Brasil? Vamos falar sobre isso? Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa. Eu estou numa jornada de emagrecimento com o uso do Monjaro, atualmente fazendo uso de 5 miligramas. E bem-vindo! Vamos falar sobre isso. Eu, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, diferente, né? Eu vou falar um pouco mais assim sobre, abrir um pouco mais sobre a minha vida, contextualizar um pouco, porque eu venho comentando em alguns vídeos que eu vou para o Brasil, mas da onde saiu isso, né? Onde eu tô, como é que eu tô fazendo, né? Então, bom, vamos lá, né? Do início, assim, mais ou menos. É, eu sou da área de TI, né? Eu trabalho com TI. E eu tô morando no Canadá há 6 anos, tá fazendo 6 anos agora. Vim com meu marido, né? Nós nos casamos em 2017 e antes de casar a gente já tinha decidido que a gente queria vir para o Canadá, né? Que a gente queria sair do Brasil. Nós somos do Rio e a situação do Rio na época, né? 2016 estava meio caótica. Foi pós Olimpíadas, pós aquele problema com o pré-sal. O Rio de Janeiro praticamente acabou, né, em termos de segurança profissional, essas coisas todas. Então nós é, decidimos naquele momento, né, que a gente, após o nosso casamento, a gente ia tentar sair do Brasil, né, morar fora. 2 anos se passaram, a gente juntou dinheiro suficiente, vendemos tudo que a gente tinha, vendemos o nosso apartamento, que a gente tinha um apartamento próprio na zona oeste do Rio, vendemos tudo e viemos para cá. E foi foi a realização de um sonho nosso, né? Mas foi muito difícil, né? Nos primeiros meses foi muito complicado. Eu achei que eu já ia chegar com facilidade de emprego, porque eu sempre tive um inglês muito bom, mas não foi isso que aconteceu, né? Eles têm essa questão de você ter já ter uma experiência canadense para te contratarem, ter alguém que te indique, né, que te dê uma como referência. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito na história, mas acabou que comecei trabalhando em lojas enquanto meu marido estudava, para a gente conseguir manter as contas e tudo mais, porque a gente gastava em real. Mas acabei conseguindo um trabalho como consultora na minha área mesmo, e daí em diante já tinha a minha referência, então as coisas deslancharam. E logo em seguida, 6 meses depois que a gente chegou, um pouco mais de 6 meses depois que a gente chegou, 7, 8, veio a pandemia, né? E é, eu dei a sorte, né, por ser de TI, e continuei trabalhando, continuei firme trabalhando na minha área, à distância, né, remotamente e tal. E aí a gente foi tocando a vida e tal. Assim, quase no final da pandemia eu engravidei, né? E estamos aí, meus filhos estão com 3 anos e meio, mas as consequências da pandemia ficam até hoje, né? Aqui no Canadá e no mundo, né? É a mesma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, mas o Canadá ele já tinha alguns problemas que, sinceramente, a gente do Brasil a gente não tem essa noção, sabe, das coisas, mas a gente escuta assim por alto, mas a gente fica, não pode ser tão ruim quanto o Brasil, né? Tem que ser melhor. É um país de primeiro mundo, tem que ser melhor. Mas não é bem assim, né? Não é assim que acontecem as coisas. É, mas o que eu quero dizer com isso, né? Depois que veio a pandemia e tudo fechou, ir para o Brasil tornou-se exorbitantemente caro. É assim, antigamente era coisa assim de 1.200 dólares para ir e voltar, né? Hoje em dia tá 3. E, e tipo de coisa que a gente não pensava na época, né? A gente está na costa oeste do Canadá, né? Nós estamos em Vancouver, e demora 30 horas para ir chegar até o Rio de Janeiro, por exemplo.
e nossos pais estão com mais de 75 anos, e sair daqui para ir para o Brasil com duas crianças e mais um cachorro é uma logística assim absurda, além de ser, como eu falei, US$ 3.000 cada um, né? Vezes quatro. Fica caríssimo, é inviável. E meus pais se esforçaram muito para vir ver a gente, ajudar a gente, porque a gente estava sozinha aqui com dois bebês, né? Eles fizeram de tudo para ajudar e fizeram o possível, mas eu vi o quanto pesado isso foi para os nossos pais, para os meus pais e para os pais do meu marido, né? E, e o quanto eles estão sentidos de ver por vídeo os nossos filhos crescerem é, sem estar perto dos avós, das tias, da família, da prima, né? E por um tempo eu considerei, poxa, então vamos sair da costa oeste e vamos para a costa leste, que seria Toronto, Montreal ali, mas Toronto que Montreal a gente não fala francês, que é um voo só, direto, de noite para São Paulo, e de São Paulo, né? São Paulo para qualquer lugar do Brasil já é mais fácil, mas de lá para cá, desde que eu pensei isso, Toronto ficou assim inviável em termos de, não comparado com o Brasil, mas em termos de violência, furtos e tudo mais, né? Então, não é isso que a gente estava procurando no Canadá, né? A gente estava procurando uma vida melhor. Outro ponto também que é muito difícil para a gente aqui, a gente não vê perspectiva alguma de ter uma casa própria, o que é muito triste, né? E cada vez mais que a gente, acho que a gente saía do centro de Vancouver durante a pandemia, porque eu trabalhava fazendo reuniões e meu marido ele fazia aulas, então a gente morava num estúdio, a gente um atrapalhava o outro. Quando chegou a pandemia, a gente, né, não conseguiu ficar num espaço muito pequeno, porque, né, eu falava, ele falava, a gente se, se atrapalhava ali nos vídeos, né, nas vídeos. Então a gente se mudou, foi para bem mais distante do centro de Vancouver, pelo mesmo preço, né, para uma casa. E foi bom, mas depois que as crianças nasceram, aquela casa ficou pequena, a gente precisou de mais espaço, aí nós nos afastamos mais. E hoje a gente vê que se a gente quiser ter uma casa com espaço para as crianças, a gente vai ter que se afastar muito mais ainda. E, e acaba que a infraestrutura começa a ficar ruim, né? Começa a ficar 2 horas do aeroporto, 2 horas do centro, e seria muito complicado, né? Não que não seja, não é ruim, sabe? De fato, são lugares bons de se viver, mas não era é, bem isso que a gente estava querendo, ainda mais com duas crianças, a gente quer estar perto de lugares com acesso, né, a infraestruturas melhores, né? Então a gente viu que seria inviável a gente ter uma casa aqui e o sistema de financiamento de casas aqui é meio, não sei quem inventou isso, mas é meio maluco. Você precisa renovar a 5 anos e você fica refém da taxa de juros da época. Olha, e se você compra um carro, você entra num financiamento, depois para você renovar, você está com seu crédito preso no financiamento de carro, aquilo ali te prejudica, você pode perder essa casa. Olha, é um negócio assim, coisa de louco, uma coisa de louco. E assim, e a gente não queria viver só de aluguel, embora a gente viva muito bem de aluguel, a gente não queria viver porque a qualquer momento o dono da casa pode pedir a casa, né? Enfim, são várias coisinhas assim, né? Também tem um ponto da, do, do clima. Ah, Vanessa, você sabia que morar no Canadá era frio? É frio, gente. O problema do Canadá não é o frio. O problema do Canadá, no caso, onde a gente mora, é ficar 9 meses sem ver o sol. Isso é terrível. É muito difícil. É uma coisa que a gente não antecipou, a gente não sabia. São 9 meses mesmo de chuva na costa oeste, né? É, assim, é depressão. Depressão total.
amanhece às 8, 9 horas da manhã, escurece às 3 da tarde, você não vê o sol, você começa a trabalhar, você sai do trabalho, tá escuro, você volta do trabalho, tá escuro, e você não tem o que fazer com as crianças, sem ser num lugar fechado, coberto, porque é frio, chove, não sei o que, neva. Complicado, é uma vida difícil, é uma vida complicada, sim. E também depois da pandemia, com a inflação, as coisas triplicaram de preço, triplicar, quadruplicar, certas coisas quadruplicaram de preço, ao ponto de certas compras que eu faço, compras grandes como carne, queijos e tudo mais, eu atravesso a fronteira para os Estados Unidos, que a gente está muito perto da fronteira, eu atravesso a fronteira dos Estados Unidos para comprar lá, que vale mais a pena você comprar lá nos Estados Unidos do que comprar aqui, que era coisa assim de gastar US$ 1.000 no mercado e antigamente era 300, 400 antes da pandemia ou ali no início da pandemia, assim, ficou insustentável, né? E, e como eu tenho essa possibilidade de trabalhar remotamente, pensei eu, né, pô, vamos vamos para algum lugar no Brasil, ficar esse tempo, até as crianças. Hoje em dia eles estão com 3 anos e meio, então quando eles tiverem um pouco mais de 5 anos, eles começam. No ano que eles fazem 5 anos, eles fazem 5 anos em fevereiro, setembro, nesse ano que eles fazem 5 anos, em setembro eles começam a escola. É, outra coisa também, creche aqui é extremamente caro, muito caro. Creche não do governo, é só a escola, a partir dos 5 anos. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar. Tem famílias, tem situações que a mulher ou o marido param de trabalhar porque é tão caro pagar a creche que não vale a pena uma pessoa trabalhar só para pagar a creche, então é mais fácil a pessoa ficar em casa cuidando das crianças, né? E aí pensam assim, bom, até eles fazerem 5 anos, é, e eu trabalhando remoto, quem sabe a gente não vai para o Brasil, para algum lugar, e tem essa convivência com o português, com a família, e, né, e cria esse vínculo, depois a gente volta para eles estudarem, né? E mas a gente só de cogitar ir para o Rio de Janeiro me causa pânico. A gente não quer, não era ir para o Rio de Janeiro nunca foi uma possibilidade. Então, é, eu desisti disso, né? Aí foi então que meus pais sentindo a mesma coisa, né? Eles acabaram decidindo ir morar no Nordeste, perto da minha irmã. E eles indo para lá, a gente viu uma possibilidade. Bom, talvez agora dê. E, bom, é isso. A gente, agora, com a minha irmã, minha irmã e meu cunhado, que são os padrinhos dos meus filhos, e meus pais lá no Nordeste, numa cidade menor, numa cidade com infraestrutura boa e com mais segurança, a gente falou, bom, vamos tentar passar esse tempo lá, né? E ter esse contato com a família. Bom, assim, eu sei, ficou longo, né, esse papo, mas só para contextualizar, assim, o porquê que a gente está voltando para o Brasil, é temporário, não é para sempre. Aí depois a gente vai ver, eu não imagino que a gente vá voltar aqui para a província de British Columbia, que é onde fica Vancouver, por causa dos preços astronômicos. É um dos lugares mais caros de se viver do mundo, é aqui onde a gente está morando. Mas talvez ali na província de Alberta, que ainda dá para comprar uma casa, ou quem sabe mesmo lá em Ontário, em alguma cidadezinha menorzinha, né, que seja fácil acesso ao aeroporto, que a gente consiga chegar rápido no Brasil, porque, né, nossos pais estão ficando idosos e a gente precisa ter essa flexibilidade de poder ir e voltar rapidamente, né? Aqui a gente não conseguiria mesmo. Então, para contextualizar assim, né, o porquê que a gente está voltando. E agora entrando no caso do Monjaro, né? É, o Monjaro foi agora em maio, ele foi aprovado no Brasil e, né, nas doses de 2,5 e 5. Eu já estou na dose de 5, né?
E pelo que eu tenho visto na internet, não tá fácil comprar o Monjaro no Brasil, além de ser extremamente caro, né? Mesmo ganhando em dólar, tá muito mais caro do que pagar em dólar, pelo que eu tô vendo, né? Pelo que as pessoas estão falando. E, bom, pode também ter escassez. Eu não sei nem como é. Não sei, isso eu tô falando de Rio e São Paulo. Não sei nem como é que tá sendo no Nordeste, qual é a disponibilidade do Monjaro no Nordeste. Imagina que deve ser nas grandes capitais, né? Que a gente está indo para uma capital. Nas grandes capitais, pode ser que não tenha nenhum problema. No interior, não sei. Aí já deve ser diferente, não sei. Mas eu não sei como é que tá isso lá. De toda forma, eu vou. Eu tô preocupada com isso e vou ver como é que vai ser, né, essa questão. Eu vou tentar levar o monjaro daqui, né? Pelo menos com uma reserva para mim aí de. Eu acho que o limite que eu posso levar daqui para o Brasil de uso pessoal é só 6 meses, né? Então eu não quero ter nenhum problema aí com a alfândega, mas vou tentar levar pelo menos esses 6 meses. É, as nossas coisas vão ficar aqui, a gente vai colocar boa parte das nossas coisas em nosso carro num storage. Então, provavelmente eu tenha que vir aqui por causa do trabalho com uma certa frequência. Então, se for o caso, quando eu vim aqui, eu pego mais Monjaro? Não sei. É, mas como é que tá aí? Eu não sei, né? Eu gostaria de saber de vocês como é que tá aí no Brasil, como é que tá a disponibilidade do Monjaro, como é que qual o preço, né, que vocês estão pagando, se vocês estão pagando, onde vocês estão conseguindo. Eu vi que tem gente que compra no Paraguai, eu vi que tem gente que vai em Dubai. Eu né, se eu for para Dubai, eu vou para o Canadá e, né, pego pelo plano de saúde, né, não sei. Mas como é que tá aí, né? Me fala, comenta aqui para mim como é que vocês estão conseguindo mundial no Brasil, se vocês estão conseguindo. É, dicas e tal, que tipo de médico que eu posso procurar? Seria um endocrinologista mesmo, né? Porque o nutricionista não pode passar remédio, é um remédio controlado, né? Então, se vocês tiverem dicas de como eu consegui o Monjaro no Brasil, eu não sei até quando eu vou ficar na dose de 5 miligramas, mas e se eu passar para 7,5, será que vai ter, né? Bom, é isso, eu queria só contextualizar aí, né? O porquê que a gente está voltando. Não é para sempre, né? A gente não voltou de vez, né? É uma temporada que a gente vai passar no Brasil. Mas eu não quero parar. Não quero parar meu tratamento, não posso parar, né? E isso tá me deixando muito ansiosa. Mas e também vamos ver como é que vai ficar aí essa questão do fazer essa mudança, né? Organizar tudo enquanto faz dieta, porque eu costumo comer por ansiedade, né? Então vamos ver como é que o Monjaro vai se comportar aí comigo, se eu vou conseguir comer, se eu vou conseguir controlar a compulsão, a ansiedade e não comer enquanto eu estou fazendo esse processo aí de mudança. Mas é isso. É, só para falar um pouquinho aqui da minha vida, né, um pouquinho do meu histórico, né, de como é que eu vim parar aqui. Se vocês querem saber um pouco mais, né, do que eu faço, da minha vida, que, né, coisas pessoais mesmo, me fala, comenta aqui também, né? Me deixa saber que aí eu faço outros tipos de vídeo, mas é isso, tá? Então, curte, compartilha, comenta aqui e a gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo.